E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e no vídeo de hoje a gente vai começar uma série pequena, uma minissérie do canal, onde eu vou falar do conceito de raspagem de dados. E o que é exatamente a raspagem de dados, ou web scraping? A raspagem de dados consiste em construir programas que consigam baixar e extrair informação da web. Então, por exemplo, aonde a gente poderia utilizar raspagem de dados? A gente poderia, como já até existem iniciativas em que você extrai informação de sites do governo, seja salários de parlamentares, verbas que os parlamentares usam, salários de juízes. Imagina se a gente conseguisse extrair informações que estão nesses tipos de sites governamentais, por exemplo, projetos de lei que deputados escreveram. Imagina se eu coletasse todas essas informações e organizasse de forma a exibir essa informação com melhor qualidade para o usuário e também processar esses dados e descobrir, por exemplo, suspeitas de corrupção, como é o caso do que o Serenata de Amor faz. Serenata de Amor, que já tem um vídeo no meu canal que eu falei sobre esse projeto. É um vídeo um pouco antigo, mas é um vídeo legal mesmo assim. Eu falei bastante da Jupyter. E que outro exemplo? O site que você acessa pelo menos uma vez ao dia, o Google, ele é todo baseado em web scraping. Pois, o que o Google faz? Ele cria um programa onde um robô vai visitando cada página que existe na internet, extraindo informação para assim decidir como essas páginas vão ficar ranqueadas na busca do Google. Então, se você acessa o Google hoje, se ele funciona bem, agradeça a raspagem de dados. Também tem um vídeo que eu falei do Google, vou colocar aí no izinho para você assistir. É um vídeo bastante legal, onde eu explico como é feito o ranqueamento, ou seja, o ranking das páginas do Google. E para que você precisa aprender raspagem de dados? Eu acho importante, principalmente agora, onde Big Data, ciência dos dados, a data science, esses conceitos eles estão em voga, eles estão sendo muito necessários em empresas. E se você não consegue extrair informação da internet, você não tem informação para processar em redes neurais ou algoritmos de inteligência artificial. Um algoritmo de IA sem dados não é nada. Como você vai obter dados? Fazendo raspagem deles na internet. É um meio bastante eficaz de você conseguir fazer isso. Então, é muito importante esse conceito e vamos começar a programar para começar a entender essa ideia. Pois bem, pessoal, para começar, existe uma biblioteca que se chama Requests. A Requests, ela permite fazer o download de arquivos da web sem se preocupar com problemas como desconexão da internet, problemas envolvendo rede, dados comprimidos. Então, a Requests te ajuda a fazer requisições na web, fazer download de páginas web, e a partir dessas páginas que você baixou, você processa esses dados, por exemplo, entrega para uma rede neural, esse tipo de coisa. A função requests_get, vou colocar aqui, requests_get, o que essa função faz? Ela recebe a URL, ou seja, o link da página onde você vai baixar essa informação, vai extrair essa informação que você quer. E é o único parâmetro que você coloca aqui. Para a gente testar, tem uma página, eu inclusive vou colocar na descrição o livro que eu estou me baseando para explicar esses conceitos aqui para vocês. É o livro Automate Boring Stuff. É um livro bastante legal e, se bobear, esse livro talvez eu faça ele virar uma série no canal, porque ele ensina a fazer muita coisa interessante no Python. automateboringstuff.com/rj.txt. O que essa função vai fazer? Essa função ela vai acessar aquele link que eu coloquei aqui, esse automateboringstuff.com, rj.txt, e essa informação vai estar guardada dentro dessa variável res. Essa variável res vai receber o resultado da requisição.
E aí, o que a gente faz? Eu sugeriria que ao fazer um projeto como esse, onde você baixa a informação de um site, você verificar se a informação foi obtida com sucesso ou se houve algum erro. Para isso, você pode inserir um if as.statuscode. O status code ele guarda a informação referente se a requisição deu certo, se você conseguiu acessar o link, se o link está quebrado. Então, o status code vai guardar o status dessa requisição, se ela foi feita com sucesso ou não. Então, por exemplo, se a requisição for feita com sucesso, então você está falando de uma requisição que teve o status OK. Inclusive, é um tipo de requisição bastante comum na internet. Quando você acessa um site com sucesso, os protocolos HTTP que realizam essa conexão aí na internet, elas recebem o status OK. Da mesma forma, existe o status 404, que é o erro de você não ter achado aquele link quebrado. Então, o que a gente pode fazer aqui para brincar um pouquinho? Vamos fazer aparecer o tamanho desse arquivo. O tamanho desse arquivo é bastante fácil da gente conseguir. É só a gente pegar o tamanho de res.text. Res.text é a informação textual que você obteve daquela página automateboringstuff.com rj.txt. O tamanho desse rj.txt vai estar guardado dentro desse, ou melhor dizendo, os dados que estão dentro do arquivo rj.txt vão estar dentro de res.text. Então toda a informação do txt está ali dentro. E se eu calcular o len, o tamanho de res.text, você vai ter o tamanho do arquivo. Caso contrário, você caiu numa situação de erro. Até antes disso, vamos mostrar o conteúdo do arquivo de fato, né? Que é importante. É o res.text. Aí, pessoal, só tem uma coisa aqui que é importante. O len vai retornar um inteiro. Um inteiro não pode ser passado numa função print. Então, a gente vai ter que transformar esse inteiro em string, fazer um cast, que a gente chama, quando a gente converte de um tipo de dados, por exemplo, inteiro, para string. Caso contrário, houve erro ali, e o que a gente vai fazer? Mostrar o erro. Vamos mostrar o erro aqui. Também vamos converter para string o res status code, porque ele é um inteiro. É simples. Esse primeiro exemplo é bastante tranquilo. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Ah lá, deu erro 404. Ele não achou o link. Então eu digitei errado. É https automateboringstuff.com files. Aqui dentro tem files e rj.txt. Bom que vocês viram que quando você não acha o link, você cai no erro 404, você cai no else. Você cai nessa parte do código aqui, se o link não existir. Bom, eu espero que agora ele ache. Ah lá, achou. Tudo isso, pessoal, que vocês estão vendo aqui, estava dentro do TXT que eu pedi que a biblioteca requests baixasse. Então tá tudo aqui dentro, é um TXT bastante grande, com informações de licença, e assim, um pedaço de um ato de Romeu e Julieta, por isso que é RJ ali. Eu vou só comentar o conteúdo do arquivo aqui, porque eu queria que vocês vissem o tamanho do arquivo ali, o que ele mostra. É claro que esse código não vai funcionar se você não estiver conectado na internet, né? Acho que é meio óbvio, mas é importante pontuar isso daí. 174 mil bytes. Então, como a gente pode ver, deu certo aqui. Entretanto, pessoal, essa não é a melhor forma da gente tratar situações de erro. Como a gente aprende em orientação a objetos e tudo mais, é mais interessante você trabalhar com exceções, o famoso try-catch. Então vamos atualizar esse código aqui para inserir try-catch. O que eu vou fazer? Eu vou comentar essa parte aqui de cima, não vou precisar dela, e vou atualizar aqui para a gente trabalhar com try-catch.
Como é que é o try catch no Python? A gente chama try. Dentro desse try, a gente vai colocar o código que está à mercê de ter algum problema, de ter erro. E aqui dentro a gente vai chamar a função raise for status. A função raise for status é uma função que trata melhor situações de erro. Por exemplo, ela informa direitinho qual foi o erro que aconteceu, o código do erro e outras informações. Então, é mais interessante você trabalhar dessa forma do que a forma que eu mostrei antes, que é mais básica. Aí, se a gente estiver numa situação de exceção, a gente vai passar por parâmetro esse exc, que é a exceção propriamente dita, com o erro. Aí a gente vai printar, houve um erro. Aí que erro foi esse? Vamos passar aqui a string contendo o erro, e o exc vai ser a string contendo o erro de fato. Bom, vamos colocar aqui o arquivo errado de novo, vou botar um A ali só para ele errar de propósito, e vamos conferir. Ah lá, houve um erro, 404 client error, not found for URL, aí ele mostra o URL que deu um erro 404, ou seja, aquele arquivo não existe no servidor do site automatetheboringstuff.com. Então, eu recomendo que vocês trabalhem dessa forma aí em situações em que você queira tratar melhor os erros. Agora eu vou ensinar para vocês não apenas acessar um site da web e acessar os dados que estão ali dentro, mas eu vou ensinar para vocês também a como salvar isso no seu computador em disco. O que a gente vai fazer? A gente vai manter esse requests get aqui. No try, a gente vai manter o rise for status, pois é essa função que vai tratar situações de erro, e se houver erro, ele vai chamar a exceção. E aqui eu vou abrir um arquivo para salvar o conteúdo dentro desse txt. A gente vai chamar open para abrir um arquivo aqui no disco. Vamos chamar Romeu e Julieta.txt. E vamos abrir isso para escrita, por isso é o W. A gente vai abrir um arquivo na pasta do projeto Python. O W é para indicar que esse arquivo Romeu e Julieta vai ser criado e você vai ter permissão de escrita. Só vai poder escrever dentro daquele txt. E o B indica que essa escrita vai ser feita em binário. O livro Automated Boring Stuff recomenda que quando você vai fazer o download de informações da internet e vai salvar num disco, que você sempre faça isso salvando em formato binário. Tá? É uma recomendação que é feita no livro. Aí, pessoal, eu vou fazer um laço usando o for para ir pegando essas informações que estão lá no arquivo rj.txt para gravar dentro de Romeu e Julieta.txt. Então, eu vou criar um for para cada chunk. Chunk é um pedaço do conjunto de bytes dentro desse Romeu e Julieta.txt. Aí eu vou chamar for chunk in has iter content 100.000. Para cada pedacinho dentro do arquivo, vamos escrever esse pedaço. Bom, deixa eu explicar isso melhor para ficar mais claro de entender o que eu fiz na linha 17 e 18. Quando você vai pegar informação da internet, fazer raspagem de dados, você nunca deve pegar todo o conteúdo do arquivo de uma vez só. Por que eu não recomendo que você faça isso? Vamos supor que você está acessando um arquivo, por exemplo, um txt, que tem 10 GB de informação. Né? Vamos supor isso. Se você tentar baixar os 10 GB de uma vez só, você vai correr um sério risco do seu programa ter um overflow, estourar a memória e dar pau. Então é recomendável que você pegue, por exemplo, 100.000 bytes, aí pegou 100.000 bytes, salva em disco. Depois pega mais 100.000 bytes do mesmo arquivo e salva. Depois pega os próximos 100.000 bytes e salva. E assim sucessivamente. Então esse laço das linhas 17 e 18 fazem exatamente isso. Você vai baixando em pedaços, aí o pedaço que você vai indicar aqui, eu recomendo que não seja um pedaço nem pequeno demais, que aí vai demorar muito, nem um pedaço grande demais, que aí você corre o risco de ter overflow, ou seja, um estouro de memória do seu programa do mesmo jeito. Então você vai pegando 100.000 bytes, salva em disco. File.writeJunk vai salvar esses bytes que você pegou e gravar dentro
do disco. Então, a linha 17 pega esses bytes e a linha 18 salva eles em disco. Depois pega mais, salva de novo. Pega mais, salva de novo. Até acabar. Então, esse for vai sendo executado até terminar. Vamos ver isso funcionando, que é bem interessante. Não vai aparecer nada muito interessante no console, pois esse arquivo foi criado e salvo no diretório onde está o nosso projeto. Eu vou para lá agora, para a pasta do projeto, para a gente ver. Como a gente pode ver aqui, ele criou um arquivo chamado romeoejulieta.txt de 171 KB. E se você abrir ele, você vai ter a informação dessa peça aí de Romeu e Julieta. Eu sei que não é muito emocionante a gente trabalhar com TXT, pois o que a gente quer de verdade é trabalhar com HTML, baixar coisas que estão no site e tudo mais. Mas pensa que esse é o primeiro passo para você começar a entender como é feita a raspagem de dados. Tá certo? É basicamente isso esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai extrair informação de um HTML mesmo, propriamente dito. Talvez até o próximo vídeo que eu grave seja ainda já continuando essa minissérie aí de raspagem de dados. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Essas 3 coisinhas que eu sempre falo que são bem importantes. E é isso, obrigado por ter assistido até o final e tchau!